esse que é o início. Ninguém acorda e vai e comete o feminicídio. Tudo isso é construído. E antes da gente iniciar isso, posso só fazer uma ponderação? Claro. Esse projeto ele não veio para justificar ato nenhum, tá? Você é responsável pelos seus atos. Se você cometeu um crime, você tem que pagar por isso. Imagina uma cena típica. Sentado um casal no sofá, assistindo televisão e, de repente, a luz do celular acende. É mais ou menos umas 11 horas da noite e a outra pessoa sente uma pontada no coração, como se um ciúme começasse a fazer parte daquele cenário. E aquilo evolui para, de repente, uma raiva que você não consegue controlar. E em seguida, um questionamento que envolve traumas anteriores, sensação de abandono ou até de traição, que remete a um comportamento agressivo. E se você soubesse que dá para mapear todos esses acontecimentos e anteceder a capacidade de puxar o freio de mão antes que as coisas fiquem realmente fora do controle. Este é o assunto do podcast de hoje. Mas mais interessante do que saber sobre isso é você ter um mecanismo em que você pode acessar esse conhecimento sem precisar de ser um especialista nesse assunto, para que você possa usar no seu caminho, no seu dia a dia, na sua vida. E a pessoa que desenvolveu esse projeto é alguém que tem 25 anos de experiência e, além disso, ele viveu na própria pele esse turbilhão de emoções na vida dele. Então, hoje nós estamos falando do Dr. Halt, é uma pessoa que eu tenho um carinho incrível, e ele vai apresentar para nós hoje esse projeto incrível, que vai preparar as pessoas para conseguir entender a si mesmo e as pessoas que estão à volta. E juntamente com ele, nós temos também uma convidada especial que vai contar para a gente como é desenvolver esse projeto juntamente com o Dr. Halt, que é uma novela vertical, onde você pode aprender de forma tranquila e agradável como se preparar para a vida real do dia a dia. Então, Dr. Halt, seja muito bem-vindo, fica muito à vontade, se apresente e vamos entender melhor esse projeto agora. Maravilha. Obrigado, cara. Que lindas palavras, hein? Você entendeu o poder oculto por trás dessas palavras? Nossa, eu entrei nessa viagem, já comecei a me imaginar. Eu falei, opa, peraí, isso já aconteceu comigo? É interessante, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo seu convite. Obrigado por abrir as portas para a gente falar a respeito desse assunto, que é um assunto que, infelizmente, hoje está muito em evidência. E a gente poder trazer, compartilhar isso é um imenso prazer. Ainda mais aqui ao lado da minha querida amiga companheira Angélica. Estamos com muita alegria aqui. Vamos desvendar esse poder oculto por trás aí, né? Legal. E Angélica, fica muito à vontade. Prazer, muito obrigada. Muito Jenny. obrigada por estar aqui. Pode falar um pouquinho sobre você. Eu sou uma pessoa basicamente comum, mas tive esse convite do Sidney com o Dr. Halt e eu abracei esse projeto e essa oportunidade. E mesmo no começo, não sabendo muito, depois que eu descobri sobre o projeto, falei, nossa, ele é extremamente importante hoje em dia. Ainda mais que não aconteceu comigo, graças a Deus. Mas membros da minha família já passaram por isso, amigos. Então, trazer essa dor deles e representar isso de uma forma mais lúdica, simplesmente para tomar cuidado, né, nesses primeiros alertas para que não aconteça algo pior, que é o que está acontecendo hoje em dia. Exato. E é um assunto que está em alta, né, doutora Aldi? Está em alta. Todos os dias, infelizmente, a gente vê essa notícia. Semana passada, as meninas estavam gravando um podcast e a hora que a gente chegou para se reunir, uma pessoa do ciclo ali recebeu uma notícia que havia acabado de acontecer um feminicídio. Então, isso faz com que a gente realmente ponha mais energia nisso, coloque mais intensidade para poder compartilhar que é possível você reconhecer os sinais, né? A gente vive um modelo de mundo em que nós estamos muito no automático, né? Nós somos muito refém dos nossos hábitos. E quando a gente não para se perceber, né, para entender o que está acontecendo, analisar realmente todo o cenário, é como você detalhou ali. Você viu a riqueza de detalhes que você trouxe no início da abertura?
sabe? O telefone toca, você olha. Eu tenho certeza que quem estava ouvindo, né? Quem está ouvindo isso, realmente se colocou ali, mesmo que não tenha vivenciado, ele vivenciou nesse momento. Porque essa riqueza de detalhes traz essa percepção, vai construindo na nossa tela mental esse cenário. E o objetivo nosso é exatamente isso. Eu também, graças a Deus, não vivenciei essa cena e não irei vivenciar, mas a gente sabe que isso é uma realidade. Então, quando a gente traz essa consciência das pessoas entender o ambiente que ela está envolvida, quais são as percepções que ela está vivenciando, está tendo dela mesma, trazer esses pontos, uma frase, muitas vezes, qual é o peso dessa frase, né? E isso é que é importante, isso que é o que a gente traz. E na novela foi muito legal, que a novela ela tá gravada, são 20 capítulos, cada capítulo são 5 módulos, né? A gente tem o primeiro módulo de 5 capítulos que a gente faz sem máscara, que justamente vai contextualizando todo esse cenário de como que isso vai acontecendo. Depois a gente vai passo por passo, meia máscara branca, meia máscara preta, a máscara branca chorando sangue e a máscara totalmente preta, que é aquele momento da escuridão, onde o Sidney hoje não pôde estar presente, mas o Sidney ele representa a voz da consciência. E durante toda essa trajetória, o personagem vai conversando com a sua consciência. E ela, de alguma forma, vai tentando trazer, né? Então, são muitas vezes aqueles insights que a gente tem, mas por não reparar o contexto todo, você não dá importância. A gente fica preso só naquele emocional lá do início, que foi gostosinho, que a pessoa não era daquele jeito, que isso vai mudar, e até que isso vai construindo. Depois a gente vai trazendo aos pouquinhos, acredito que seja assim, né? Mas a Sim. gente vai construindo. E quando você chega na escuridão, é onde realmente a gente para, por isso que chama antes do ato. Então, tanto no livro quanto no guia de bolso, na telenovela, a gente não fala nada sobre o ato, porque a partir desse momento, isso já saiu totalmente da nossa competência, da nossa esfera, já entra para uma área criminal, judiciária, e a pessoa tem que ser responsável por isso. Só que as famílias que estão dentro desse cenário, elas praticamente se destruíram ali, né? E eu acho muito interessante esse trabalho, doutor Haldi, porque nós temos todos os departamentos públicos, a polícia, os médicos, todos esses trabalhos são feitos após o acontecimento. Exatamente. Eles são para ser usados depois que já aconteceu. Mas e se houvesse uma forma de impedir que ele aconteça? Então, quando chegou para mim essa ideia, esse projeto, eu falei assim: nossa, que maravilha, porque agora eu não preciso de fazer anos de faculdade de psicologia ou ser um terapeuta para conseguir entender que esses acontecimentos eles podem ser percebidos. E a ideia dos 4 atos, são 4 ou 5? São 5, na São verdade, cinco, né? 5 atos, eu achei fantástico, é uma evolução, Exatamente. desde aquilo que todo mundo considera como normal, um comportamento razoável, até realmente chegar às vésperas dos acontecimentos, em que aí envolve política, envolve ações do governo, envolve polícia, e que aí agora já virou um outro problema. Já é uma outra realidade, né? Infelizmente. É por isso que eu tento passar para as pessoas com todo carinho que o único responsável pela sua saúde mental é você mesmo. Não existe uma outra forma de alguém ser responsável por você. E isso, de uma certa forma, eu não sei em que momento isso aconteceu, que a gente acabou terceirizando isso, né? Se perdeu. Eu comecei a transferir a responsabilidade dos meus sentimentos, das minhas dores, das minhas emoções para o mundo externo, para outras pessoas. Na verdade, nunca foi ensinado, né? Nunca foi Não ensinado. nos ensinaram que eu sou responsável pelos meus sentimentos. Não, Não é você que teve uma ação e fez eu sentir. Não, peraí. O gatilho emocional que você já tem foi ativado pela sua percepção. E a partir do momento que você assume a responsabilidade, muda o jogo. Mas numa sociedade que não quer assumir a responsabilidade de nada, quem faz isso? então, aí a gente vai ficando refém das ações dos outros, né? Você vai acabar terceirizando isso.
Quando você mencionou, é interessante que a gente traz esse ponto aqui, né? Quando a gente vai se relacionar dentro do universo do antes do ato, a Angélica, quando chega no primeiro encontro, ela tem dentro dela, entre aspas, tá, um vazio, né? Porque ela está buscando um relacionamento. Só que a Angélica também trouxe até aqui o histórico dela, né? Ela tem as percepções dela, ela tem as vivências delas, ela tem as dores, as alegrias dela. E quando eu chego no primeiro encontro, comigo não é diferente. Só que quando a gente dá o match, né, que se fala, É. quando a gente dá o match, o que que acontece? Aquele vazio, ele é preenchido. E quando isso, né, inconscientemente é preenchido, o que que acontece? Você se sente bem, você se sente alegre, você se sente feliz, você se sente pertencente, você se sente amado, você se sente querido, você se sente visto. Olha quanto benefício, né, emocionalmente falando, é absorvido nesse momento. Então, isso cria um ponto que eu costumo dizer que na ferida emocional, ela é uma referência, né, no nosso processo de conexão neural. Então, toda a nossa associação passa por essas dores. E quando eu estou construindo um relacionamento que eu tenho todos esses picos, né, positivos, assim, construtivos, ele cria esse pico também. Então, aquilo fica uma referência no meu quadro mental. E todo o processo que eu vou passando depois, que vai sendo dosezinha. Ah, eu quero cuidar de você, irmão, mas sua unha tá não sei o quê, você não sei o quê, blá, blá, blá. O que que o inconsciente faz? Ele passa por esse processo. Não, mas ali é gostoso, ele é bom, ele te faz isso, você Foi só se uma sente observação amado. desagradável, E aí só. você vai deixando isso aflorar. E eu costumo dizer isso, que eu vou colocando uma máscara, né, durante o processo, fisicamente, tangibilizando isso, mas a Angélica vai colocando inconscientemente. Porque cada mudança que ela aceita nesse processo, ela também está colocando uma persona e se afastando da essência dela, não é isso? Sim, aí a gente vai mudando aos poucos. Deixa eu só contextualizar, gente. Claro. Eles são os atores dessa telenovela, tá? Vertical. E durante essa novela, você vai entrar junto com eles na cena. Vai sentir o que eles sentem. Então é uma representação muito forte. Porque literalmente vocês viveram tudo aquilo, né? Para poder representar de forma assim mais realista possível. E a Angélica, acredito que representando o lado feminino da história, Sim, acredito que trouxe uma responsabilidade gigantesca com você, né? é. Quando eu soube do projeto, então, foi uma responsabilidade muito grande, porque estaria representando não somente eu ou uma personagem qualquer. Era uma representação de todas as mulheres que passam por isso ou já passaram. Então, é uma responsabilidade grande. Então, ainda mais para uma primeira coisa, um projeto desse tipo que eu estou fazendo. Então, Uhum. é uma responsabilidade bem grande. E como que você se sentiu, quando você se deparou com as cenas que você precisava de fazer? Olha, foi difícil. Assustada, né? Assustada até mesmo, porque eu já tenho uma vivência, basicamente, então eu tenho um jeito de educar. Fui educada pelo pai, mamãe e tudo mais, de reagir assim, de não aceitar muita coisa. Até mesmo alguém querer mandar algum tipo em mim, né? Porque a gente leva essa carga emocional. Então, representar isso, até mesmo de ceder, Representar o lado frágil. esse lado frágil de ceder na interpretação, às vezes é um pouco complicado. Então a gente tem que lembrar de algum sentimento que a gente já cedeu, porque já aconteceu também. Sim, E claro. a gente já sentiu assim, achando que a culpa é nossa. Exatamente. Então a gente tá lá e simplesmente cede cede ao ato ali. E a gente fica com esse sentimento de culpa, a emoção, mas o que que eu fiz de errado? E se perguntando da onde que é. Deixa eu assumir um local de fala. Eu já vivi isso. É, Nossa, Eu sei o que é isso. eu sinto Eu muito. sei o que é se anulando aos poucos, sem perceber, ao ponto de chegar a um momento de você não ter mais uma identidade. Por isso que eu fiz essa pergunta para você, porque quando você
estar diante de uma situação como essa, depois de já saber o final, você consegue ver o quadro inteiro, isso causa um impacto emocional. Sim. Então, ainda que você fosse atriz, você viveu. Isso pesa bastante. Eu estou colocando mais para o seu lado porque você representa justamente o objetivo, que é o feminino, É, né? O lado frágil. Para o Dr. Hout, que desenvolveu o projeto, é uma outra visão. São visões totalmente diferentes. Sim. São sim. papéis totalmente diferentes. E nós precisamos de pesar os dois lados. Porque além do trabalho social, nós temos 2 seres humanos aqui, que se dispuseram a enfrentar e encarar a si mesmos, nesse momento, em benefício social. Sim. Sim. Então, isso é por isso que eu fiz questão de trazê-los e estarmos aqui nesse momento, gente, porque é um projeto que, primeiro, não existe, eu não vi ainda ninguém com essa abordagem nesse nível, e segundo, que quanto isso vai repercutir na vida de pessoas, não só em sentir acolhidas, porque alguém viu e reconhece a dor dela, como aquelas que vão poder impedir que isso aconteça. Então, Sim. assim, eu estou realmente honrada de estar aqui. E gostaria que vocês trouxessem o máximo possível da essência, para que quem está assistindo realmente queira ver. Ah, ué, só se a gente simular aqui Ah, uma Nossa, apresentação, topa? qual? Não, a gente faz tudo, pode ser? Temos tempo? desafiada, Desafiada, sim, assim, nível hard. Não, a gente vai ao trazer isso vivo. bem assim, isso bem de uma forma bem natural e bem realista, né? Não vamos se preocupar com os detalhes, tá? Vamos só criar esse contexto para as pessoas irem entendendo. A gente até pode parar a cada momento e tentar dar uma pequena contextualizada do que isso está representando. Top o desafio? Topo. Eu acho que a cena que acho que mais representa todas nós mulheres é quando eu simplesmente vou sair com amigas e tudo mais. Não conta agora o segredo. A gente faz aqui na É, apresentação. Topa? topo. Só um ponto legal que eu acho importante exaltar. Quando a Angélica estava fazendo o comentário do desafio, né, dela ter que se moldar para encaixar dentro desse contexto, mas isso tem um ponto muito positivo, porque no final, no último capítulo, a personalidade dela trouxe assim uma vivência muito importante para que o ato não acontecesse. Então, você se recorda? Foi uma coisa assim que eu me emocionei na hora. Eu senti muito firme aquilo. E a forma como ela traz isso, realmente, eu estava representando. Eu me senti como se eu tivesse realmente dentro desse cenário, aquilo me teria sido uma luz no meu inconsciente. Que bacana. A forma como ela trouxe. Então, isso traz esse ponto que a gente está mencionando. Cada um é responsável pelo seu emocional. Então, eu vi você comentando, a gente nunca falou disso, né? Só falei na hora, eu falei, não, agora você deixou Acho que agora comigo, no já lembra final. disso. E isso foi No bem final, legal, né? No último capítulo. capítulo. Então, isso foi bem legal. E a telenovela, a gente fez ela de uma forma muito simples, né? Muito prático ali, realmente, porque o que importa é você trazer o conteúdo, né? Então, a gente criou esse modelo. Vamos fazer, então? Vamos. Então, deixa eu pegar aqui o meu. Você presta para mim? Então, vamos começar como todo mundo começa, né? Sim. Sem máscara, sem. Ou será que tá sem máscaras? Eu acho que todo mundo, até no início de uma relação, ele tá com aquela persona, né? A Eu gente também A coloca, máscara da coloca uma proteção, persona de saber. E a hora mais que, amável. e a hora que essa persona é retirada, que a pessoa realmente se abre, que na minha percepção é o momento que você realmente está transferindo seu emocional. É esse que é o início. Ninguém acorda e vai e comete o feminicídio. Tudo isso é construído. E antes da gente iniciar isso, posso só fazer uma ponderação? Claro. Esse projeto ele não veio para justificar ato nenhum, tá? Você é responsável pelos seus atos. Se você cometeu um crime, você tem que pagar por isso. Isso é uma coisa que a gente gosta de deixar bem enfatizado justamente para que as pessoas tenham consciência de que a nossa intenção realmente é o antes, tá? Então, isso serve também para muitos homens, porque isso pode ajudar ele a identificar por onde
A mente dele está conduzindo Aonde isso, começou, né? entendeu? Por que que eu falo isso? Porque todo relacionamento, vamos começar aqui, começa de um vazio, de um desejo de um companheiro, um desejo de uma companheira, um desejo de sentir amado, de sentir pertencente. E quando eu faço uma busca, ou na internet, ou em qualquer lugar, eu encontro uma pessoa que, dentro do meu modelo de mundo, atende essas expectativas. E aí eu faço o primeiro contato. E isso automaticamente gera um retorno. E a gente marca um encontro. E quando a gente marca um encontro, você se Na primeira, recorda, né? eu já acho que eu me recordo que eu já reproduzi ele algumas vezes. É aquela coisa que a gente já começa a mostrar, né? É que a gente. E ela diz assim para mim: Achei que você fosse mais sério. eu achei que você fosse falar menos. Começou bem. Não, não, eu quis dizer que a sua voz, a sua presença chega antes da sua voz. Isso foi uma tentativa de conserto. Só curiosidade. Curiosidade é perigosa. Ah, mas só quando quer impressionar. E aí a gente termina uma parte e eu vou, já entro em casa e eu tenho a minha consciência, que é o Sidney. E ele está lá representando como se fosse uma imagem no espelho. E ele já começa a me trazer a consciência. Ó, cuidado, não vai com muita sede ao pote, alguma coisa nesse sentido. Só que eu tenho o meu modelo de mundo. Eu estou feliz, mas ao mesmo tempo eu também estou protegendo-me, porque eu tive um passado. Então, naquele momento, você tem aquela máscara sutil, mas não está ainda me transformando. Só que conforme a gente começa a nos relacionar, nos encontrarmos cada vez mais, um ciúmes, que é um sentimento natural, se ele não é administrado, ele pode ser uma porta de entrada para esse ato. E nesse caso, o ciúmes começa a não ser controlado. Então, quando eu falo para ela, você vai sair hoje? Hoje eu vou sair com minhas amigas, assim, depois do trabalho. Coisa básica. Mas com aquela do serviço? É, aquela, o que que tem? Não, não, nada. É que eu só me preocupei com você. Nesse momento, eu sinto que eu posso perder aquele preenchimento do meu vazio. Porque o meu sentimento, inconscientemente, ele ainda não está na pessoa. Ele está dentro de mim. Sou eu que sinto. Sou eu que amo, sou eu que sofro, sou eu que choro, sou eu que sorrio. E assim, com ela a mesma coisa. Então eu quero me preservar. Eu quero proteger isso para me garantir. É onde eu ponho uma primeira máscara. E aí a gente continua. E aí nós nos encontramos novamente e eu falo, mas que raio de esmalte de cor é esse aí? Ah, eu achei lindo. Você gostou? Não, não, não. Eu acho que esse esmalte não combina com você, não. Como assim? É só um esmalte. Não, não, eu sei. Mas é que eu só tô querendo cuidar de você. Você entende isso, né? Sei. Então, assim, a minha percepção é de que esse esmalte representa algo no meu modelo de mundo externo. Gente, deixa aqui nos comentários se você já viveu isso. Comenta, desabafa, coloca no seu coração aqui. Se você, algum momento, já ouviu frases, já disse frases, já viveu isso. Compartilha. Vamos interagir aqui nesse momento, porque aqui nós não estamos falando de algo que raramente acontece. Nós estamos falando de coisa que acontece no dia a dia. E se você acha que você pode contribuir na vida de alguém, manda esse conteúdo para ele, porque vai ser importante a sua intervenção nesse momento. Por favor, Dr. Howard, continue. E quando eu faço esse comentário, porque eu tenho essa percepção, o mundo externo não está mais tendo tanta relevância para mim. Tudo está acontecendo aqui. E aí eu valido isso. Eu falo, não, realmente, esse esmalte representa isso. A minha mulher não vai usar esmalte dessa cor, minha mulher não vai fazer essas coisas. E eu vou validando essa minha percepção. E a Angélica vai anulando a essência dela. Porque no próximo encontro ela já não usa mais. E como que você se sente assim quando você ouve isso? Triste. Como se
nada que fizesse é bom o suficiente. Mas dentro de você existe aquele amor, existe Sim. aquele preenchimento do vazio. E aquele sentimento de culpa. E Ainda aí não vem essa chegou, culpa. ainda não Ainda não chegou. chegou ainda. Porque ela ainda acredita que Vai melhorar. eu tô nervoso com alguma É só coisa, uma coisa passageira. é uma fase, não é assim? E aí nós nos encontramos de novo. E aí a Angélica passou o dia fora. E por que você não me deu uma notícia? Eu fiquei preocupado esse tempo todo. Onde é que você estava? Eu estava em reunião, eu não Mas podia. não podia me avisar? Me mandar um sinal de vida, um WhatsApp? Meu celular descarregou, não tem como eu te mandar E mensagem. como que você está Desculpa. numa... Tá bom. É que você não sabe o que eu já passei. Me desculpa. Você me perdoa? Perdoo. Nesse momento, ela está me enganando. Porque o celular descarregou. Hoje em dia, todo mundo tem carregador. Então, essa percepção de que algo anormal está acontecendo no relacionamento, para mim é uma verdade. E quando nós nos encontramos, eu já estou muito distante daquela pessoa que ela conheceu. E ela já está distante da essência dela. Só que ela começa ainda a insistir que nesse momento ela possa ser responsável pela minha mudança comportamental. E é onde ela se aproxima e começa a querer, nesse momento, achar, entender se ela é a culpada. E ela começa a observar essas mudanças. E aí ela me diz: Se mudou. Parece que cada palavra que eu falo tem algo de errado. Você tem que falar comigo. Angélica, eu falo com você. É que você não me entende. Você não me escuta. Você só quer fazer o que você quer fazer. Mas eu tenho que ficar podando tudo que eu falo. Mas você está podando tudo por quê? Porque você está escondendo alguma coisa de mim? Eu não tô me escondendo. Porque se você não precisasse podar, você poderia dizer. Alguma vez eu deixei você não dizer algo para mim? Mas aí vem essa discussão. Eu não quero mais discutir. Tá bom, Angélica, nós não vamos mais discutir. Você sabe mesmo aonde me ferir, né? Você sabe mesmo aonde me acertar. Tá bom, depois a gente conversa. Nesse momento, eu tenho um restinho de luz de consciência, daquele self-talk, que diz para você, cara, cuidado, olha onde você está entrando. Só que a minha dor de perder é tão grande que naquele momento, nesse exato momento, eu não quero mais saber da minha consciência. Eu corto totalmente os vínculos com ela. E a partir daí, eu entro totalmente na minha escuridão. Eu me tornei refém da minha percepção de mundo doentio, que não tem nada a ver com o comportamento dela. É tudo uma trama psicológica da minha cabeça. Todos os sentimentos que eu gerei, construí, potencializei, é tudo responsabilidade minha, da forma de como eu vi e senti todo esse processo. Nós não vamos contar o fim da novela, não. Vamos parar aqui. Eu estou me recompondo. Eu vivi isso. Exatamente desse jeito que você está descrevendo. Olha, eu sinto muito por isso e fico feliz de que você esteja aqui, que o ato não tenha Imagina, a acontecido. gente não está aqui à toa. A gente não está fazendo esse podcast à toa. Todo tempo. E o meu objetivo de mencionar isso é porque não sou só eu. Eu sei que não sou só eu. Isso é uma coisa vivida o tempo todo. Só que é exatamente do jeito que vocês fizeram. Começa com coisinhas e comentários simples. Até chegar ao ponto em que você já não sabe mais se você é você, se você é o outro. É. Eu disse isso uma outra vez, eu acho isso muito representativo. Eu vou comentar aqui com vocês de novo. Eu fui no show da Marília Mendonça com a Débora. Gente, eu não vivi nada disso, tá? A Débora pede sempre para eu dizer assim, cara, isso tudo é anos de estudo, justamente para estar compartilhando. Meu relacionamento é saudável, a gente tem 33 anos, amo essa mulher de paixão.
E Quando eu mencionei no começo a experiência é, vivida, eu estava falando sobre por que você chegou na psicanálise, é, que aí eu, tem eu, uma eu vou história. desconstruir isso, mostrando isso para as pessoas entenderem. Mas lá nesse show, ela cantou uma música que dizia assim: eu não sei se eu me apaixonei por você ou pelo que eu interpretei de você, construí de você, Eu conheço a música, inventei inventei de de você. você. E isso é uma realidade. A nossa percepção de mundo, até mesmo em relacionamentos, é pautada por isso. E quando eu falo assim, eu amo a Débora ou eu amo sentir o que eu sinto quando eu estou com a Débora? Porque nós somos neurobioquímicos, né? O processo todo nosso é tudo hormonal. O que faz a gente sentir alegria, amor, raiva, é tudo hormonal. Então ele é tudo interno. E essa percepção, né, dessa consciência que a gente quer compartilhar. E quando você tem esse filtro aberto, você sabe que essa é uma responsabilidade sua. E se você me permite Claro, também colocar, muitas vezes nós estamos viciados nessa química produzida com certeza. automaticamente pelos nossos neurônios, as sinapses neurais. E por estarmos viciados nisso, nós atraímos relacionamentos que reproduzem as mesmas emoções de quais nós estamos viciados. Só É o que combustível, é né? inconsciente. Inconsciente, é isso. Então, se você não busca cura, se você não entende por que você atrai esse tipo de relacionamento, você pode separar uma, duas, três vezes, você vai atrair exatamente a mesma pessoa com CPF diferente. É, Sim. porque você traz aquilo que você enxerga. O seu modelo de mundo, infelizmente, está pautado nisso. Você vai enxergar mais disso, vai ver mais disso, que é para não provar que você está doido, né? Não, eu vivo isso, Exato. e a gente acaba sendo refém. E como a Kelly mencionou, eu vivenciei dentro desse processo de escuridão, de traumas. E eu entendi que quando você se permite, que você se reconhece que você está nesse lugar, você precisa entender que só você consegue sair daí. As pessoas conseguem te ajudar. Esse projeto consegue te auxiliar. Mas o primeiro passo é você querer olhar para dentro de você, assumir a sua responsabilidade. E a hora que você faz isso, você vai entender que essa escuridão, ela era um bloqueio que achava que te protegia. Talvez até aquele momento isso te protegeu. Só que esse momento parou a sua vida. Então, quando você olha para isso e vê a dor da rejeição, a dor da humilhação, a dor da traição, a dor do abandono, não importa ela qual seja, todos nós passamos por dores. Todos nós atravessamos de alguma forma essas feridas. Alguns mais intensos em uma área, outros em outra, mas isso é uma realidade, é do modelo de mundo nosso. E você entender que isso faz parte do jogo, que você não estava errado, talvez foi só como você entendeu o mundo até aquele momento, você olhar para aquilo hoje, eu te garanto que vai ser de uma forma totalmente diferente. Você não vai sofrer as mesmas coisas que você sofreu. E aí você começa a entender essa ferida. E quando você entende, você trata essa ferida. E tratando essa ferida, você se torna mais leve. Talvez você possa não entender quem você é, onde você está, mas isso não importa. Importa que você dê um novo passo. E cada passo que você dá, você está conectando com o maior de valor que você tem, que é a sua essência, a sua identidade. E isso é inerente às atuações que você teve. Isso traz em você no seu nascimento. Quando você vem para cá, isso é a sua essência. E entendendo isso, você sabe que as máscaras, as personas, elas são importantes para o modelo do mundo. Que a gente precisa se proteger, a gente precisa se pertencer, a gente precisa até sobreviver em alguns momentos. Mas essa consciência vai fazer com que você comece a ter a inteligência de usar suas personas, usá-las de forma consciente. E existe uma persona que é essa branca. Ela representa que você pode escrever o seu roteiro sempre que você quiser. Cada novo ato, você pode escolher como interpretar a cena que você vai atuar. E é muito interessante você trazer essa questão das personas, porque a ideia de personagem, ela é marginalizada Sim? socialmente. Uhum. Como se uma pessoa que usa máscaras fosse falsa. Sim. E quando nós assumimos essa descrição,
nós também começamos a esconder a realidade. Exatamente. Que todos nós cumprimos papéis. Sim, é inevitável. Você vai estar refém de uma rotina. Sempre, não importa se ela é boa ou não. Você vai sempre ser refém de uma rotina. Você pode escrever a melhor rotina para você. E você sabe qual é a maior máscara que o nosso modelo de mundo hoje está utilizando? A da hipocrisia. A hipocrisia é o que mais reina hoje no rosto da sociedade. Pode reparar. Nos meus 53 anos de consciência, eu acho que eu nunca vivenciei um período de tanta hipocrisia como a gente está vivenciando hoje. E você acha que é porque aumentou essa hipocrisia? Porque as pessoas estão se afastando das essências. As pessoas, ou nós como modelo de mundo, nós começamos a entender que era mais importante nós termos do que sermos. E quando isso vira uma verdade, só que todo mundo sofre. Todo mundo sofre. A gente passa, é inevitável, não tem como você fugir dessa realidade. Você pode mostrar bonitinho por fora. Eu vivi isso muitos anos. A Débora mesmo nem imaginava o que realmente estava acontecendo comigo. Só que eu sei o que aconteceu comigo. E aí eu resolvi tirar essa máscara da hipocrisia e dizer que o homem também sofre. Sim. Que o homem ele é responsável por cada comportamento desse. Não que uma frase "eu quero cuidar de você" não tenha valor de forma nenhuma. Mas é o peso que está por trás. É a sua intenção que está quando você está falando. Ninguém precisa te julgar. É você começar a se julgar. É você começar a ver os seus comportamentos. E ela a mesma coisa. O quanto que você está se anulando. Quando a gente fala do guia de bolso, ele mostra isso. Né? Ele tem esse termômetro para você identificar essas frases e você se perceber, abrir o seu filtro. Então, assim, isso aqui pesou quanto hoje? Então a gente faz isso de uma forma que a pessoa vai tendo essa consciência para ela ser responsável por isso. Porque por mais que seja doído terminar um relacionamento porque era gostosinho, porque era agradável, porque preenchia aquela necessidade, cara, isso vai te livrar de um processo lá na frente violento, traumaticamente falando. Então, se você não reconhecer os sinais, por isso que o projeto chama isso, né? As máscaras, os sinais e a perda de si. Até aqui no guia mesmo, É. cada máscara já tem uma frase típica, né, que representa. Que ela vai crescendo, Vai né? crescendo com os sinais principais, como a gente se sente. A meia máscara branca é qual? A meia máscara, a frase típica é "eu só quero cuidar de você", como ele fez. Só que aqui tem os sinais principais, que é justificar o ciúme como prova de amor, aí mudar roupa, horário, postagem, amizade, como a gente representou. Aí tem aquele controle, a máscara preta, que é o famoso "você não sabe que eu... você sabe que eu não gosto disso", que aí já começa A já a impor externalizar, a parte impor. dele, né? Aí a gente começa a pensar antes de falar, evitar assunto para gerar discussão, ter medo de postar, de sair. Aí vem a máscara branca chorando sangue, que a frase mais ou menos que representa é "eu sou assim porque eu já sofri muito". Então Mas ele a gente... exalta nesse momento a dor que ele trouxe. E essa dor é real. Ele sofre realmente, ele sente isso. E a Não gente... é uma hipocrisia. Só que ele precisa perceber nesse momento que ele está refém de uma dor que não é a realidade, o presente dele hoje. Isso é um passado. Então ele está trazendo o passado dele para o momento presente. Ele está acabando com tudo. Tá criando um looping. Isso. E aí a gente, que os principais sinais a gente sente pena dessa pessoa, a gente justifica atitudes que ferem até mesmo você, acredita que precisa salvar a relação. É onde assumiu a culpa. E aí a gente De uma forma inconsciente, o relacionamento transferiu essa dor dele do passado, a culpa para ela. E aí chega E ela sente isso como uma verdade. Você entende? Então, assim, um vive o passado no presente. E ela está construindo o presente com as dores do passado dele. Como é que um relacionamento desse dá certo? E muitas vezes não é só a dor do passado dele, é dela também, né? Não, sim, Se ela sim, presencia sim, dentro sim, de casa um relacionamento de pai e mãe sim. semelhante, vai ela reproduzir, vai reproduzir no relacionamento. Então aqui Ela vai acho que copiando, entra né? a questão de quando é que a gente quebra esse ciclo e como fazer isso. Acho que esse projeto ele bate muito em cima disso, não é? Eu tenho uma dica Sim. bem simples. E é bem profunda. Um relacionamento são duas pessoas. Certo?
Não existe relacionamento se não tiver pelo menos 2 pessoas. São 2 verdades. Se eu viver a minha verdade, eu não tenho um relacionamento saudável. Se ela viver a verdade dela, ela não tem um relacionamento saudável. Agora, se nós dois criarmos o nosso relacionamento, é onde a gente consegue, de uma forma saudável, viver uma vida saudável. Não é ela, não sou eu. A minha visão e a visão dela tem que estar no relacionamento. E aí o relacionamento você faz quando você entende as necessidades dela, as dores dela, quando ela entende as minhas necessidades, as minhas dores. E como que eu entendo isso? Como que ela entende isso? Ela precisa dizer para mim como ela se sente, cada frase que marca, que pesa dentro dela. Porque se ela trouxer para mim como ela se sente, se eu a amo, eu não quero magoá-la conscientemente. E aí eu estou entendendo que o meu comportamento está gerando nela. E isso me gera um filtro para que eu possa mudar o meu comportamento. É o primeiro insight. Eu acho que aqui é onde está o perigo. É a hora que você expõe o que você sente. E você conseguir identificar se a outra pessoa realmente te ama ou não através de como ele interpreta o que você acabou de dizer. E você Aqui diz, é onde a maior parte das mulheres acabam deslizando. Por quê? Aqui é onde vem a culpa de até onde eu sou responsável por esse relacionamento e o limiar ali de até qual é o limite em que eu reconheço que aquela outra pessoa, na verdade, não se importa com o que eu estou falando. Aqui, mas isso tem um detalhe. Se eu trouxer isso nesse nível, isso é um problema. Agora, se eu trouxer isso nesse nível, ele é totalmente diferente. Porque você disse para mim algo, e se eu disser para você assim, poxa, Kelly, não quero que você faça mais isso, 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 isso. Eu estou te criticando. Ninguém gosta de receber crítica. Ô, Kelly, eu preciso te dizer uma coisa. Cara, assim, evita fazer esse comportamento, porque eu me senti assim, assim, assado. Isso me machuca, eu não gosto. Você acha que você consegue fazer isso por mim? muda tudo. Se você repetir isso, É um termômetro. já é um termômetro. Então, isso já é um sinal aonde eu estou avançando. É até a forma Então, como a gente assim, fala. eu já tive um sinal aqui. Se eu estou vivenciando esse período com você, e aí eu falo, Kelly, puxa, qual foi a parte que você não entendeu do que eu te disse? Cara, não tenho nada contra você fazer essas coisas, mas quando você faz assim, eu me sinto assim, poxa, eu me sinto mal, me sinto desconfortável, eu não gostaria de sentir assim. É possível? Cara, no próximo deslize eu tenho que sair fora. Porque eu não estou perdendo a minha essência. Essa conexão faz com que você se mantenha com você. Nós estamos falando aqui de QI. Nós estamos falando da pessoa ser capaz de identificar Sim. microsinais Sim. para que ela saiba como atuar, mas quem ensina isso pra gente? Ué, nós estamos ensinando, compartilhando, né? É por Ensinando não, isso estamos que compartilhando. que eu fiz questão de A gente enfatizar agradece isso, isso, que porque legal. esse projeto é um projeto que te ensina a identificar esses microsinais e como lidar com eles. Isso é extremamente valioso. Isso é algo que é muito além do que é apenas uma ação social, mas como uma mudança na história, se Sim, você vê a longo prazo. sim. Porque se a população, se as pessoas tiverem acesso a esse nível de informação, chegou talvez um momento em que muita coisa já aconteceu, mas eu já posso ensinar para os meus filhos, Sim. desde pequeno. Isso. Sim. A gente estava conversando isso, foi ontem, acho. A gente sabe que a gente vem pelo hábito, né? Pela construção, pela percepção. Então é muito difícil, né? Hoje, por exemplo, muitos relacionamentos, a gente tem uma dor, vamos dizer assim, entre aspas, emocional, de um relacionamento que existe já inúmeras dificuldades para se romper isso, né? Mas isso é um projeto também para longo prazo, que é como você mencionou, a gente compartilhando isso,
a gente consegue fazer um modelo de Evitar. mundo diferente. É isso que eu vejo, É. modelo de mundo diferente. Sim. Posso até fazer um Deve. comentário? Porque esses dias eu peguei um Uber e ele me contou uma história triste da vida dele. Que ele sofreu agressão e tudo mais, até a mãe dele. E depois se separaram, a mãe dele e tudo mais. Só que a irmã dele sofreu também uma agressão pelo marido e ninguém sabia. E quando soube, a mãe foi culpar a própria filha, como se ela tivesse culpa. E ele teve que tomar frente da situação e jogar na cara. Então, aí eu penso assim, a mãe, ela já tá ali, reproduziu a mesma coisa com a própria filha. Ao invés de fazer diferente e acolher, ela foi culpar ela. E se E aí foi esse exatamente rapaz não tivesse esse nível de consciência para intervir, o isso ia irmão acontecer com a filha e com a neta e com todo mundo. E nunca mais ia aonde vai acabar. estaria essa irmã dele? Entendeu? Porque aí seria a filha dele. Então isso Os seria ciclos se repetem, né? o ciclo vai repetir. E ainda mais nessa situação da mãe, que além de defender a própria filha, culpou ela. Então já tá o psicológico da própria mãe. Achou que foi a culpa dela de tudo que passou, ela passou. Então, Então, aí foi exatamente o que você a também gente vê falou. como isso é complexo, né? Se você analisar, assim, entre um parênteses aqui, o comportamento da mãe. O modelo de mundo dela tá Sim, certo. Esse que é o maior desafio. É. Quando eu falo da hipocrisia que nós estamos vivenciando, é exatamente isso. Porque muitas pessoas reconhecem isso, enxergam isso e faz de conta que não existe. Mas a gente sabe que esses modelos de mundo acontecem muito e são uma verdade. Porque cada um é uma verdade. É um modelo de mundo. Então é a verdade É, daquela pessoa. é. E Mas pela verdade as pessoas fazem qualquer coisa, até um feminicídio. isso é uma coisa que acho que é preciso se entender na cabeça de quem fez. Aquilo era certo. Não estamos defendendo De forma o nenhuma. erro. De forma nenhuma. Nem justificando Mas- nenhum ato. Ele é responsável. A vítima sempre é a vítima, né? E se a gente mudar esse modelo de mundo antes de acontecer? É quando faz toda a diferença. Mas para mudar esse modelo de mundo, o buraco é fundo, né? Olha, Kelly, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu aceitei esse projeto, eu só aceitei esse projeto porque ele veio do céu, cara. Isso foi Deus que falou comigo, colocou, porque assim, na minha consciência, né, na minha razão, é bem desafiador. Então eu procuro não me questionar muito, sabe? Esse meu self-talk comigo mesmo, porque eu sei da, do tamanho do buraco, vamos dizer assim, né? Então, mas como eu recebi isso como uma missão, eu faço isso de coração. Onde a gente tiver uma oportunidade de compartilhar, de se expressar, a gente faz. Porque eu acho que eu não passei tudo que eu passei e aprendi tudo que eu aprendi, saí de onde eu saí para ficar comigo só. Então, quando eu recebi essa mensagem de que eu devia compartilhar e eu não precisava nem saber como seria, então lembra que no começo eu falei para você, cara, eu não sei, quem sabe tudo da minha vida ali, do doutor é a Débora, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, a hora que a gente sair daqui, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai seguindo. Eu não precisava saber onde que eu ia dar o próximo passo, era só eu caminhar que o chão ia aparecer e a gente está aqui. Então eu tento não sair muito disso, porque como eu também sou humano, tenho as minhas questões, a gente vê a realidade. Quando você tem o filtro aberto, você entende um pouco mais, e quando a gente fala realmente do lance da hipocrisia, é porque a gente sabe que isso está acontecendo. As pessoas que têm essa percepção reconhecem isso, e eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Quando você tem isso. Então eu faço e vou me jogando. Eu acredito que. Vamos lá, vamos tentar ser o mais profundo aqui, porque afinal de contas o título é Poder Oculto. Uhum. E é com você agora, Angélica. Hã? Quando você recebe uma missão dessa, passa pela cabeça 1 milhão de justificativas, um monte de questões que podem fazer com que você recue. Você já passou por isso, você que está assistindo. Você sabe que tem que fazer algo, mas enquanto você está pensando naquele algo, vem mas e se? Quem sou eu? Por que faria?
E se der errado? E se as pessoas interpretarem errado? E a verba? E, e. E esses is não terminam nunca. Esses sis não terminam nunca. Então, uma pessoa que se coloca à frente de um projeto desse, a primeira coisa que ela enfrentou foi um batalhão de si. E eu me coloco no seu lugar, Dr. Halt, e eu imagino que esse monstro que você enfrentou antes de tirar isso aqui da mente, passar para o papel e do papel para a realidade, e colocar pessoas no meio de um projeto desse, porque agora não está falando só de você. Sim. Tem ela, tem o Sidney. Sidney, Sim. tem a própria esposa, que isso já Tem os traz meninos para lá também. casa, Uhum. né? Então é uma responsabilidade gigantesca. Para você encarar um negócio desse, tem que vir do coração. Eu te confesso que ele veio do coração e quando a gente começou a entrar nesse ponto, eu peguei meio que a autorização dos dois, da Débora e do Antônio, meu filho. Eu falei, ó, eu gostaria muito, eu sinto que a gente precisa fazer isso, mas eu só vou fazer se vocês se sentirem confortável. Confortável na seguinte questão: eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quem vai ver, eu não sei o que as pessoas podem falar ou não. Eu estou totalmente tranquilo, mas totalmente tranquilo. Agora, se isso incomodar qualquer um de vocês dois, a gente para aqui agora. Aí eles disseram, não, não, pai, não, amor, tamo junto, vamos fazer. Então, assim, de verdade, Kelly, eu sou super tranquilo, eu procuro ser o mais profissional, ético possível. Quando a gente conheceu a Angélica, foi até assim, meio engraçado. Eu conheci a Angélica no dia da gravação, ela chegou, ela chegou lá como Foi só convite do a primeira a Cid. chegar, falei assim, Aí eu é falei aqui? assim, foi uma conexão. Quando eu olhei a Angélica, eu falei, gente do céu. Aí eu desci do palco, falei, Angélica, vem cá, quem é você e tal? Não, sou a Angélica, tá? Comentou tudo. Eu falei, olha, a gente tá fazendo um projeto assim, 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 assado. Cara, tem que ser você. Se você quer ser, você aceita, ó, não sei o que vai acontecer, para onde isso vai, o que vai. Você topa? Foi uma conexão, né? Assim, Foi e a smooth, confiança dela, assim, sabe, com a gente, com o projeto. Aí depois o Sidney chegou, a gente já estava até gravando, né? Já tava quase tempo finalizando. E mudou completamente a vida dela também, porque ela não vivenciava nada dessa parte, né? Não foi? Totalmente. E para podcast foi a primeira vez, então é tudo muito novo. Ainda mais falar o que a gente pensa, assim, Foi um chamado, literalmente. foi. Ainda mais... E eu acredito que é assim que funciona, né? É, Aquilo que é real, que realmente traz consigo uma essência, um porquê, e que causa o maior impacto, ele vem desta forma, numa entrega completa. Se não for uma entrega completa, não vai ter o mesmo impacto. não tem. Isso significa a alma do negócio. É. E a alma do negócio vem daquilo que faz parte de você, da sua essência. Então, esse projeto é totalmente endossado por mim, tá? Gratidão, a gente fica agradecido. Apoiado 100%, o que eu puder contribuir, Legal, da forma que eu puder contribuir, pode contar comigo. que legal, a gente agradece. Eu acredito que é aquilo que eu falei, é uma mudança na história. Não é só um projeto, sabe? E que venham vários a partir disso aqui. Porque se as pessoas tiverem acesso, a Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. O conhecimento é tudo. E conhecimento é É o que tudo. te liberta. É verdade. Você quer falar desse termômetro aí? Pode Não, falar eu do termômetro? deixei Não, aqui pra por favor, fala você só essa parte. Só um ponto importante que tem no e-book do Guia do Ato. Então vamos fechar com isso. Vai. porque aqui no Guia de Bolsa, a gente tem até uma ferramenta que é o termômetro da relação. Então, a gente usa para medir de uma escala de 0 a 10 quanto que a gente está se sentindo hoje. Hoje eu me senti livre? Aí você anota. Hoje eu senti medo da reação? Hoje eu fui eu mesma? Hoje eu escondi algo para evitar o conflito? Então, a gente mede o quanto que isso. Então, seria um 0, um nada livre, ou nenhum medo, ou muito livre, porque isso mede a nossa relação. Então, já dá um sinal para assim, o que aconteceu, uma frase que foi dita hoje que pela pessoa e como eu me senti.
Perfeito. É um Porque pouco da isso psicanálise, da pessoa fazer a sua autoanálise, né, da relação. é. A gente consegue. Não vai entregar tudo o Não, negócio, mas só né? isso daqui, que esse termômetro, eu acho que esse termômetro também. E como que esse material está sendo disponibilizado? Ele tá direto no nosso Instagram, né? Pode falar aí. Pode, é você. Ah, eu Isso é falo. com você. Se você entrar na nossa rede social, tem lá no link da bio, a pessoa entra direto no Grify e é mais barato que fazer uma unha, não é não? Isso é mais barato que fazer uma unha. É um guia para você realmente fazer essa autoanálise. A Débora que trouxe essa ideia, porque antigamente tinha, como que chamava aquele negócio lá? O diário. Só que em Uhum. vez de você estar ali, ele te traz já de uma forma psicanalítica para você entender você mesmo dentro da sua relação. E eu vou um pouquinho além. Vou convidar aqui os empresários que estão assistindo para comprar essa ideia. Quem sabe dar de presente para os seus funcionários, para as pessoas que você conhece, Alguém que a gente realmente acha que precisa. que é quase todo mundo. Hum. Se Sim. você não está passando, você conhece alguém que está passando? E até É. para você se conhecer, para não entrar numa dessas, reconhecer os sinais, né? Isso pode incluir um pacote de presentes, isso pode ser um evento organizado em que inclui esse material. Então, não tem desculpa. Não tem, não tem. E em breve vai sair o livro. O livro já está pronto. Ele tem toda essa parte, toda a novela e o guia foi construído daqui. Só que aqui ele é muito mais aprofundado, porque ele traz a relação dela com as amigas, dele com o amigo. A gente contextualiza a cidade, o que que o mundo está continuando enquanto você está ali morrendo, sofrendo, o mundo continua. Então, no livro ele tem tudo isso. Acho que a semana que vem já vai estar lançado ele. Que E legal. a telenovela a gente está criando essa expectativa aí para soltar os capítulos. Já tem previsão? Da telenovela? É. Não, ela já está pronta, é que a gente está criando esse movimento justamente para poder ter mais engajamento, para poder alcançar mais as pessoas. Então, quem gostou, deixa aqui no comentário. Eu quero, Uhum. para poder nós anteciparmos o máximo possível esse lançamento, É isso aí, é isso aí. não é? Esse é o Já. objetivo nosso. E acredito que esse trabalho de verdade, tá? Vai ser algo muito impactante na sociedade. Pode salvar muitas vidas, não só no sentido da vida física, né? Porque às vezes a gente, antes de perder o físico, antes de perder a dignidade, a gente perde as nossas emoções, Sim. a nossa identidade. Sim. Então, que ele será um marco na história, eu acredito de verdade. Hum. E acredito também que as pessoas que se comprometerem em levar essa mensagem para frente, porque aqui é um trabalho que não parte apenas do Dr. Halt, da equipe dele, parte da minha responsabilidade social, de divulgar, Sim. de presentear, de falar sobre isso, porque se cada um fizer a sua parte, rapidamente nós vamos ter uma mudança social. Sim. E uma mudança nas estatísticas, uma mudança no comportamento, na criação dos filhos, na próxima geração e assim por diante. Então, agradeço de verdade por estarem aqui. Eu Agradeço agradeço. de verdade pela coragem de agradeço. assumir esse desafio Tá. e por estarmos juntos nesse projeto. Realmente, eu me sinto participante dele, Com certeza, com porque eu certeza. estou compactuando com o objetivo e o incentivo dele. E agradeço de verdade, de coração, tá? A Débora, que não está aqui Obrigada. na cena, mas é uma pessoa importantíssima em todo esse acontecimento, que é a esposa do Dr. House. Sem ela não tinha nada disso. Uma pessoa maravilhosa. E muito obrigado por terem assistido, muito obrigado por passar esse tempo conosco. E antes de encerrar, uma frase do Dr. Howard. Ah. Busque o seu tesouro que está dentro de você. A sua essência é o seu maior tesouro.